Olá pessoal, bem-vindos à nossa primeira aula de literatura, né, primeira aula online, aí dando continuidade ao nosso curso. Infelizmente a gente teve que adaptar essas aulas online para a gente poder dar continuidade, levando em conta aí que a ESA ainda não mudou a data do concurso, então a gente não pode ficar parado nesse tempo de crise. Então a gente torce aí que a situação no país se normalize para a gente voltar às nossas aulas presenciais aí e continuar estudando conforme estávamos antes aí, tá certo? Então chegamos aqui, né, a hora de vocês ficarem mais à vontade, a hora da literatura, né, aquela hora de sentir o prazer das obras literárias, ao contrário da matemática aí do Costa, que cansa um pouco a cabeça. Aqueles que estavam sofrendo aí, vamos sorrir agora com a aula de literatura, tá certo? Então vamos relembrar aí um pouco das escolas literárias que a gente estudou antes dessa aula, que foram lá no início do quinhentismo, que não era exatamente uma escola literária, né, mas um momento da história ali que marca as primeiras manifestações escritas aqui no Brasil, né? Não escritas por brasileiros, mas sim por portugueses, que enviavam para Portugal a descrição da nova terra, a nova terra descoberta aqui, que era, no caso, o Brasil. Tá? Caminhando um pouco mais para frente, chegando no século XVII, em 1601, começa o Barroco. O Barroco que traz o grande nome, o grande poeta daquele tempo, que foi o Boca do Inferno, o Gregório de Matos Guerra, que é o principal representante, o principal nome dessa fase barroca. O Barroco, vale lembrar que ele é marcado por essa dualidade, a característica do Barroco é o conflito entre corpo e alma, bem e mal, Deus e diabo, céu e inferno. Então vale lembrar que a representação do Barroco era nessa oposição, e alguns versos que a gente acompanhou na aula de Barroco mostram muito bem essa caracterização. Tá? E um pouco mais à frente chega o arcadismo, os poetas árcades, o pessoal da Inconfidência Mineira, os poetas buscando a volta ao campo, para ter esse equilíbrio, voltar ao equilíbrio, só voltando para aquela vivência no campo que é mais agradável, que eles pregavam isso nos seus textos, nos seus versos, tá certo? E a última aula que nós estudamos, que foi o romantismo, marcado ali pelas três fases, a primeira fase indianista, com destaque para o escritor José de Alencar, e em prosa, o grande nome de Gonçalves Dias, Antônio Gonçalves Dias, escritor, autor ali, do famoso poema Canção do Exílio, e outras façanhas poéticas ali também. Tá? Lembrando que José de Alencar é escritor de Uguarani, Ubirajara e Iracema, a tríade indianista do escritor cearense José de Alencar. Tá certo? A segunda fase, vocês talvez tenham gravado mais, até pela caracterização dela. A segunda fase, a fase marcada pelo abandono, pelo tédio, pelo pessimismo, capitaneado ali pelo Manuel Antônio Álvares de Azevedo, o poeta maior dessa segunda fase, o poeta que mais foi afetado pelo mal do século, secundado ali por Fagundes Varela e Casimiro de Abreu, o grande Casimiro José Marques de Abreu, o poeta da saudade. E a terceira fase romântica, que teve como principal nome o Castro Alves, o poeta dos escravos, que se distancia um pouco das duas primeiras fases românticas, trazendo aí a preocupação social, preocupação principalmente com os escravos, através
daqueles poemas que eu mostrei, o Navio Negreiro, Vozes da África, né, trazendo essa problemática que o Brasil enfrentava nesse período, trazendo para a literatura, né? Vale lembrar que Castro Alves, Fagundes Varela e Álvares de Azevedo foram 3 alunos que estudaram na faculdade tradicionalíssima de Direito de São Paulo, né, Faculdade do Largo São Francisco, tá certo? Então essa terceira fase, ela abre uma porta, digamos assim, para essa nova escola literária que vai surgir agora, que é o realismo, né, representado pelo nosso grande Joaquim Maria Machado de Assis. O grande Machado de Assis, talvez o maior escritor brasileiro, né, fundador da Academia Brasileira de Letras, ele que é o nome principal do realismo que a gente vai estudar agora, tá certo? Então, chegando aqui nessa aula de hoje, eu trago o realismo naturalismo. Vocês observem que realismo barra naturalismo são coisas diferentes, né? Em Portugal, por exemplo, não há distinção. Não há distinção. Realismo e naturalismo são juntos. Aqui no Brasil, muito por conta do Machado de Assis, houve essa separação. É o realismo que é o momento, que é o período que se vive, e o naturalismo é uma tendência, digamos, né, que o realismo é a escola, o naturalismo é a tendência, como se fosse uma ramificação da escola realista. Okay? Então, vocês observem aqui, 1881 começou, né, essa fase, o realismo, com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. E no mesmo ano, 1881, é publicado O Mulato, do Aloysio Azevedo. O primeiro realista, o segundo naturalista, porque eles possuem características diferentes. Tá? A gente vai falar deles daqui a pouco. Tá? O contexto histórico que o Brasil vivia nessa época, para vocês se situarem, né? O fim do século XIX. O que teve no fim desse século? Muita coisa aconteceu, né? Foi um período muito movimentado. Houve a abolição da escravatura em 1888 e em 1889 o Marechal Deodoro proclama a República no Campo de Santana. Então, vocês olhem para esse período, né, e se situem no que está acontecendo nesse momento em que começa o realismo no Brasil. Além disso, houve no mundo, né, a segunda, no mundo não digo, né, mas a segunda revolução industrial que aconteceu, também começaram a surgir as teorias científicas, o darwinismo, né, a teoria da evolução, o positivismo do Augusto Comte, o marxismo, né, começaram a surgir algumas ideologias que influenciaram esses escritores nesse momento da história. Então, o contexto histórico, eu diria, que foi essa influência do cientificismo, essa evolução da ciência, evolução das teorias sociais, que influenciaram, né, esses escritores. Então eu coloquei aqui para vocês verem a diferença do realismo e o naturalismo, que caminham juntas. Duas escolas, não dizendo, né, o realismo sim é uma escola, o naturalismo é a tendência, mas dois lados que caminham junto, mas com algumas diferenças. Tá? O realismo, então, ele trata o romance documental. Tá? O romance documental. O que é isso? Ele documenta a realidade. Ele traz algumas coisas da realidade diferente dos românticos. Né, dos românticos que era aquela idealização, aquela perfeição da mulher. Né? A mulher que era uma pessoa jamais alcançada, né? Desejada, mas que eles nunca chegariam perto. Era um amor idealizado. Aqui não, é mostrar o que a sociedade tem de podre. Né? Digamos que acho que essa é a palavra que mais classifica o realismo. Por que isso? A gente sabe que existem pessoas boas e existem pessoas más. O realismo, ele escolhia as pessoas más para
trazer para os seus personagens tudo que tinha de ruim, mostrar a podridão da sociedade. Essa era a ideia do prosador, né, do Machado de Assis no realismo. O naturalismo é o romance de tese. Esse romance de tese tem a ver com ele mostrar o comportamento de uma pessoa para provar a tese científica. Porque uma das características do naturalismo era dizer que o ser humano era influenciado pelo meio em que vive e pela raça. Ou seja, se um personagem é filho de um ladrão, ele vai ser ladrão. Né? Se um personagem é filho de um tarado, avô tarado, pai tarado e o filho taradinho. Tá? Então não tem como escapar disso. Então eles mostravam esses personagens para provar essa teoria científica. Né? Lembrando, né, e repetindo que uma característica marcante no realismo, no naturalismo, perdão, é que o ser humano é influenciado pelo meio e pela hereditariedade. Tá certo? Então esse que é o romance de tese. Mostrar para provar a teoria científica. No realismo a gente vê a análise interna e externa. Né? Por exemplo, o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, a gente está sabendo sempre o que o Brás Cubas está pensando. Ele tem essa análise psicológica, análise física também, a gente acompanha os traços ali, as feições da Marcela, por exemplo, no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, a gente consegue visualizar ela perfeitamente com a descrição do Machado de Assis e também traços psicológicos. Agora aqui no naturalismo é só traços externos, a gente não tem essa parte psicológica, essa análise psicológica não existe aqui no naturalismo, é a parte externa. Né? Tanto é que no livro O Cortiço, por exemplo, que é do Aloysio Azevedo, ele traz os personagens com essa análise externa, inclusive zoomorfizando os personagens. Por exemplo, a Rita Baiana, ele fala que tem anca de cadela parideira, né, que ela está quase sempre no cio. Então ele compara animais, isso é zoomorfizar os personagens. É uma característica do naturalismo. Então a gente pode dizer assim que o realismo como escola, o naturalismo é aquela tendência mais tingida com tintas mais fortes. Tá? Eles preferem aqui, enquanto o realismo traz a corrupção da sociedade, o naturalismo prefere aquela parte patológica. Eu acho que essa é a palavra mais ideal. Patológica é a parte doente, é a parte pior que o ser humano tem. Ele mostra aqui no naturalismo. Tá? Eles preferem as pessoas, né, com características mais doentias. O Cortiço fica muito claro isso. Ele compara as pessoas a porcos numa pocilga. Ele fala que é como se aquelas pessoas se reproduzissem por cissiparidade, né? Se reproduzissem como bichos. Bom, então espero que tenha ficado claro para vocês a diferença do realismo e do naturalismo. Tá? Agora vamos falar do grande escritor da língua portuguesa, né? Para muitos amantes da literatura, o principal nome brasileiro de todos os tempos, Joaquim Maria Machado de Assis. Então, para falar dele, a gente tem que analisar a época em que ele viveu. Ele tinha tudo para não ser quem ele foi. Né? Ele tinha vários problemas, tanto problemas físicos quanto problemas sociais. Como problemas físicos, podemos citar que ele era míope, gago, tinha epilepsia e tinha problemas estomacais. Né? Problemas sociais, ele era negro, né, o que no fim do século XIX não era uma coisa boa, né? Lembrando que a abolição da escravatura foi em 1888. Ele era pobre, semi-analfabeto, então ele era um autodidata, ele se alfabetizou sozinho. Então é uma pessoa fora do tempo dele, né? Então ele foi superando essas dificuldades e se tornou o grande nome da literatura, né? Apelidado o bruxo do Cosme Velho, né? O Antenas da Vanguarda, o polígrafo inclassificável, escrevia de tudo.
Então, o Machado de Assis, ele superou a miopia com óculos da época, a gaguez com muita oratória, ele conseguiu vencer a gaguez, os problemas estomacais ele controlou com alguns remédios, e a epilepsia que acompanhou ele até 1908, quando morreu o Machado de Assis, né, o grande teatrólogo, o grande prosador, o grande poeta, né, escreveu de tudo. Ele morre logo depois, né, de ele perder a mulher dele, a Carolina. Aliás, para a Carolina ele escreveu uma das mais belas poesias da literatura brasileira. Ele diz assim, um trecho, né, quando ela morreu, ele fez para ela, né, Carolina, minha querida, trago-te flores, restos arrancados da terra, que nos viu passar juntos, ora pela morte separados. Aí são os versos do grande Machado de Assis para a sua amada, a Carolina. Tá? Então o Machado de Assis ele rompe com tudo aquilo que se conhecia na época como a escrita mais tradicional. Ele foge um pouco da linearidade na escrita, é o vai e vem de memória que a gente chama. Então ele está escrevendo uma parte, ele para e volta para falar sobre uma coisa que ele estava falando lá na outra parte do livro, então não tem uma sequência lógica. Então os livros do Machado de Assis é complicado de se ler para quem não conhece o jeito dele, porque não dá para entender muito bem o que ele está querendo dizer. Ele conversa com o leitor, né? Ah, você está querendo saber dessa história agora, leitor precoce? Espere até o fim. Né? Ah, você está com preguiça de ler? Ah, você só pode dizer isso, você é burro? Sai daqui, deixa meu livro é para quem gosta. Né? Ah, você está lendo meu livro para saber, para ficar curioso e saber da história? Não, eu conto o fim agora. Né? Eu quero que você leia pelo prazer de ler as minhas memórias póstumas. Eu quero que você leia pelo prazer de ler meu Dom Casmurro. Então é mais ou menos isso. Tem um capítulo nesse livro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que diz assim, o capítulo da inutilidade. Né? Ele brinca com o leitor, né? Ele diz assim, o capítulo tem uma linha só, toda a página em branco e uma linha, exatamente. Diz assim, ou muito me engano, ou acabo de escrever um capítulo inútil. Então ele conversa assim, e às vezes ele está contando uma história e diz assim, ah, mas essa história é muito comprida, eu vou parar por aqui, não vou falar mais. Então é um jeito diferente de escrita e revolucionou, né, toda a literatura, esse jeito machadiano. Ele que tem duas fases, uma fase romântica, ele escreveu Ressurreição em 1872, aí depois escreveu A Mão e a Luva, né, Yaya Garcia. E esses são livros da fase romântica do Machado de Assis, influenciado um pouco pelaquela fase do romantismo ali, né? As três fases ali, ele viveu nessa época, então ele foi muito influenciado. Mas foi somente em 1881 que desponta esse grande escritor. Muitos dizem que depois que o Eça de Queiroz publicou em Portugal o Primo Basílio, foi que Machado de Assis se espelhou nele e começou a escrever de forma diferente. O Eça de Queiroz, que tinha ali uma guerra de ego com o Machado de Assis, inclusive contam alguns historiadores que a mulher do Machado de Assis, a Carolina, era namorada do Eça de Queiroz e ela gostava de escritores na época e se apaixonou pelo Machado de Assis, e eles ficavam trocando ofensas, um criticava o livro de um, outro criticava o livro de outro, até o livro Dom Casmurro, dizem que o Machado de Assis fez, né, que tem aquela traição da Capitu, que nós vamos falar daqui a pouco, se ela traiu ou não traiu. Essa é a dúvida que o Machado tinha na vida real, se a Carolina era fiel a ele. Então, é o que alguns historiadores contam, né? Como essa história é muito distante, então é difícil de saber muitos detalhes, porque o Machado de Assis morreu em 1908. Então temos aí um bom tempo depois disso. Então aqui o Machado de Assis, o bruxo do Cosme Velho, escreveu crônicas, teatro,
e poesia também, não foi só na prosa. Claro, ele se destacou na prosa, nos romances, mas ele escreveu belos poemas também. Duas partes eu coloquei aqui, né? Uma parte que é a parte romântica, né, que temos aí Crisálidas, Falenas e Americanas, e a segunda parte é a parte mais realista, mais pendendo para o lado parnasiano, né, aquela beleza no escrever. E aí nós temos os belos sonetos, né, de ocidentais. Tá? Então, trazendo aqui, eu coloquei triângulos machadianos. Então, uma das características do Machado de Assis era o triângulo machadiano. Ele pegava três pessoas, né, e escolhia geralmente dois homens e uma mulher. Dois homens e uma mulher. E ele pegava esses personagens e arrancava a máscara social. E denunciava denunciava o comportamento daquelas pessoas, né? Vale lembrar que aqui no realismo muitas instituições começaram a ser criticadas. Uma delas, o casamento, né? Então ele mostrava o adultério, né? O lado ruim das pessoas. O realismo procurava mostrar particularmente o Machado de Assis. Então aqui no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é o livro que inicia o realismo no Brasil, ele traz o Brás Cubas, que é o defunto autor. Então vocês imaginem que na época, lá em 1881, uma sociedade toda conservadora, Machado de Assis aparece com um livro que na capa, o livro original da capa, traz um verme. É um verme, tipo esses coró de pau podre, é um verme, um gordo verme na capa, né, e um defunto autor, né, já assusta um pouco, né, quem que ia comprar isso na época, e fez o maior sucesso. Então já começa com o enterro dele mesmo, ele contando, né, aí estava uma garoazinha ali, chovendo, e era o dia do enterro. É um livro bem estranho de ler, mas se a gente conhece as características do Machado, fica mais agradável de se inteirar mais da história. Tá? Então, nesse livro, o normal da dedicatória dos livros era dedicar o livro a alguém. O Machado de Assis começa o livro dizendo o seguinte: dedico essas memórias póstumas ao primeiro verme que roer as minhas frias carnes. Então ele já dedica ao verme que vai, né, roer as frias carnes dele no início do livro. Então ele não está muito preocupado com a crítica. O Brás Cubas, ele é apaixonado por Virgília, né? Virgília que acaba passando ele para trás, ela e o Lobo Neves. Virgília tem o próprio nome, é bem sugestivo, né? Virgília, virginal, né? Angelical. E o Lobo Neves, lobo em pele de cordeiro, né? Enganaram o Brás Cubas. E ele critica um pouco as pessoas, né? A Marcela, uma namorada que ele tinha, que ele fala que a Marcela amou ele por 15 meses e 11 contos de réis, ou seja, ela era interesseira, né? Estava mais interessado no dinheiro dele do que no próprio personagem. Tá? Aí no fim do livro ele até faz um resumo da vida dele. Ele diz assim: não tive filhos, não fui feliz, a ninguém transmiti o legado da nossa miséria. Ele diz que não teve nada na vida e morreu infeliz. É isso que ele quis dizer no fim do livro. Tá. Então aqui a gente pode observar o primeiro triângulo, né? O triângulo, a Virgília e o Lobo Neves. A Virgília trai o marido, né? E o Brás Cubas ali enganado pelos dois, né? Passado para trás. No livro Quincas Borba, esse é o outro livro que aparece mais um triângulo machadiano. Quincas Borba é um filósofo, um personagem filósofo. Ele aparece no livro Brás Cubas, né? Uma pessoa boa que é corrompido pelo dinheiro, né? O Rubião aparece
como amigo do Quincas Borba. O Quincas Borba tem um cachorro que tem o mesmo nome dele, Quincas Borba também. E ele fala para o Rubião, se ele cuidar desse cachorro, ele leva toda a fortuna do Quincas Borba. E o Rubião aceita. Só que ele fica muito feliz com esse dinheiro e acaba esquecendo, deixando de lado o cachorro. Se aproxima dele Cristiano Palha, o Palha, e a Sofia. A Sofia e o Rubião se apaixonam pela Sofia. É novidade, um homem apaixonado ser enganado pelas mulheres. E ele deseja intimamente a Sofia, que passa ele para trás, pega toda a fortuna dele, ela e o Cristiano Palha, e ele fica na pobreza. Até termina o livro com a célebre frase do Rubião: ao vencedor as batatas, ao vencido ódio e compaixão. Infelizmente ele perdeu tudo. Bom, chegamos aqui ao último livro, dessa série, desse triângulo machadiano aqui, que é o mais famoso talvez, que é o Dom Casmurro. Dom Casmurro traz essa famosa história de adultério, ou talvez não, que gera e gerou até hoje essa dúvida em toda a literatura brasileira, que gira em torno então desse triângulo aqui: o Bento Santiago, que é o Bentinho, o personagem principal, o Escobar e a Capitu. Capitu traiu ou não traiu? Tem essa dúvida que até hoje está presente na literatura aí. Até tem um meme que esses dias eu vi na internet, no Instagram, que tem o Batman, ele dá um tapa no rosto, acho que, não sei quem é um outro personagem lá, e daí tá escrito ali, o Batman fala Capitu traiu e o outro fala Capitu não traiu, ele dá um tapa. Então é uma história muito famosa, a história aí do livro Dom Casmurro. Bentinho é casado com Escobar. Bentinho é casado com Capitu, tá? E o Escobar casado com a Sancha. Esse relacionamento do Bentinho e da Capitu nasce, através do relacionamento dos dois, nasce o Ezequiel, filho de Capitu e Bentinho. E o Bentinho desconfia que Capitu traiu ele com Escobar. Então o livro gira em torno dessa dúvida. E o Ezequiel, quando vai crescendo, ele fica cada vez mais parecido com o Escobar. E isso gera uma dúvida muito grande no Bento Santiago. Até o fim do livro, quando o Escobar morre, ele tenta ver no enterro a expressão da Capitu para tentar identificar alguma coisa que denuncie esse adultério. E ele não tira nenhuma conclusão, ele acaba morrendo casmurro, como diz o próprio nome do livro. Ele fica casmurro, aquele de mau agouro, aquele para baixo, aquela pessoa casmurro, triste. Só que a gente, se for analisar, se o Ezequiel era parecido com o Escobar, como que ela não traiu então? Só que vale lembrar que quem narra a história é o Bento Santiago. Então é a visão dele. O livro é uma narrativa em primeira pessoa, é a visão dele. Aí, será que ele, paranoico com aquela situação de adultério, não começou a criar isso na cabeça dele? Essa dúvida que Machado de Assis deixa na literatura, essa resposta ninguém teve. E ele levou aí junto com ele quando morreu, e ninguém sabe se Capitu traiu ou não traiu. Muitos professores, como Dalton Trevisan disse que Capitu traiu, Antônio Calado disse que Capitu não traiu. Então isso é uma discussão muito grande na literatura e que não vai ser nunca resolvido. Eu acho que esse que é o charme desse livro, Dom Casmurro, que é a pessoa ler, reler e tentar saber se houve essa traição ou não. Tem um livro até do Dom Casmurro que traz na capa o Ezequiel, muito semelhante ao Escobar, mas infelizmente a gente não sabe, não ficou sabendo desse desfecho aí. Então, pessoal, o realismo e o naturalismo é isso. Espero que vocês tenham sanado as dúvidas aí, lembrando que o realismo
faz essa denúncia da parte ruim da sociedade, né, trazendo o adultério, a prostituição, padres pedófilos inclusive, e o naturalismo traz essa parte mais de animalizar as pessoas, assim vamos dizer, né, trazer essa parte, como é que eu posso chamar, comparar as pessoas com animais, né? No livro O Cortiço, do Aloysio Azevedo, ele também, né, usa, não só levando os personagens para o lado como se fossem animais, mas também trazendo os seres inanimados comparando como pessoa, né? Como no livro O Cortiço fala que o cortiço acorda, né? E aquele negócio ali de transformar, dar sensações humanas para seres inanimados, né? Antropomorfismo, né? E o zoomorfismo é transformar os personagens em animais. Tá? Então espero que vocês tenham gostado da aula, espero que você se adapte aí ao nosso novo sistema de aula online, né? Até se normalizar isso aí. Esperamos aí que logo encontre-se a cura aí para esse vírus que está mudando totalmente a nossa rotina aí, e que a gente possa retornar às aulas normais aí, que é o nosso objetivo aí, continuar estudando com afinco como estávamos aí antes dessa parada, tá? Fazendo um gancho aí na aula de redação, eu vou tomar um gole d'água aqui. Não tô com coronavírus, hein? É só o ar tá ligado aqui e acaba atrapalhando a fala, vai ressecando a garganta, tá? Fazendo um gancho, eu fiquei muito feliz nessa semana aí. Duas alunas me mandaram foto de 2 livros que estão lendo, né? Um aluno me pediu recomendação, que livro eu recomendaria para ele começar a leitura, né? Eu disse um livro ali, ele ficou muito feliz e eu fiquei contente mesmo de ver que o que a gente fala em sala de aula está dando resultado, vocês estão fazendo o que eu pedi, lendo, né, pegando esse hábito. Que bom que eu consegui de alguma forma aguçar a vontade de vocês pegar o livro, vontade essa que teria que ter começado lá no ensino fundamental, mas infelizmente a gente sabe como funciona o ensino, principalmente público. Então, mas nunca é tarde, né? Vocês agora precisam mais do que nunca aprender a escrever. Então, eu digo sempre, leiam, peguem um livro, peguem uma notícia, mas leiam, que é só através da leitura que vocês vão melhorar a escrita, né? Eu estou vendo uma evolução muito grande, principalmente de alguns alunos que tinham muita dificuldade nas primeiras redações ali. Agora estou corrigindo essas da última aula e eu estou vendo uma sensível melhora já. Dá para ver quando o aluno começa a ler, ele já começa a agregar um vocabulário um pouquinho diferente, tá? O aluno está lendo também antes de passar para o papel ali, está analisando a frase, melhorou bastante isso aí, tá? Eu fiquei muito contente mesmo, né, de ver que está dando resultado o que a gente está cobrando na sala de aula, tá? Pessoal, é isso. Continue aí estudando, aproveite esse tempo de quarentena para reforçar os estudos ali, tenha foco no objetivo e é isso aí, tá? Até a próxima aula, semana que vem a gente faz outro vídeo aí, os outros professores também estão se empenhando em gravar e fiquem todos aí com a certeza que assim que se normalizar a gente vai dar o melhor aí para continuar as aulas da melhor forma possível, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula. These moments are brief when you can truly say you know yourself. You must lose your mind in order to find it. And sometimes you've just gotta fall so you can